Vamos abrir nossas Bíblias em 2º livro de Reis, capítulo 2. Hoje pela manhã nós falamos sobre a divindade de Jesus Cristo. E eu disse que quem não tem ainda o livrinho para retirar, aí os diáconos podem deixar ali atrás alguns, né? E vocês procuram aqueles que não têm, leve e estude. Amém? 2º livro de Reis, capítulo 2, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Podeis assentar, irmãos? Que a graça de Deus possa abençoar, né, a sua palavra, inspirar, para que nós possamos tirar o sumo da palavra para o alimento da nossa fé. Amém? A palavra de Deus é o nutriente da nossa fé. Por isso nós precisamos sempre nos alimentar da palavra. Ter a prática de nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Porque uma pessoa que não se alimenta bem, ela vai ficar anêmica e ela vai ter problemas com enfermidades que podem assolar, sendo que se estivesse forte, o seu sistema imunológico iria resistir. E o natural, ele é um tipo do espiritual. Por isso, há muitas pessoas que qualquer vírus do inferno que passe, lhe atinge. E há outros que enfrentam problemas e seguem adiante. Saem sempre limpos, sem se comprometer. Isso é resultado de uma vida bem alimentada. Por isso, é um dever nosso nos alimentar diariamente. Não fazer somente do culto o dia da nossa alimentação,
mas todos os dias nós temos que ler nossas Bíblias, ler a mensagem, ter o nosso momento de oração, para manter-nos sempre alinhados, sempre ungidos pelo Espírito de Deus. E o profeta diz que há uma unção ao redor do crente, numa circunferência de uns 3 metros ao redor. Quando você está ungido, quando você está na presença de Deus, se fosse possível enxergar o mundo espiritual, enxergaria, sem sombra de dúvida, você caminhando pela rua e demônios caindo, demônios correndo, não suportando a presença sobrenatural que está ao teu redor. Isso é Bíblia. Mas quando a pessoa não está nessa unção, ela facilmente é influenciada por espíritos contrários. Uma vez alguém me disse, pedindo oração, que havia uma vizinha que sempre quando vinha visitar a casa, ficava uma atmosfera muito ruim. E eu disse, a coisa está invertida então. É a tua atmosfera que tem que sobrepor. Não a atmosfera errada nos jogar para baixo. É a pessoa que tem que ser influenciada pela atmosfera de Deus. E na mensagem Estatura do Varão Perfeito, quando fala ali nos degraus da estatura e fala sobre virtude, o profeta diz que virtude é poder para transmitir. Isso é algo que nós precisamos. Ter aquele poder, porque Jesus, ele estava ungido, havia virtude nele, a tal ponto que a mulher somente tocou na sua orla do vestido e foi curada. E ela disse, ou melhor, ele disse, quem me tocou? E logo os discípulos o censuraram, dizendo, mestre, a multidão te oprime, te aperta de todos os lados, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus disse, é porque alguém me tocou diferente. Eu senti que virtude, ou seja, poder, saiu de mim para curar. Pedro, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Mas que poder tem sombra? Nenhuma. Não era a sombra, era a circunferência ao redor dele, que havia unção de Deus e que curava as pessoas. As pessoas ficavam na beira do caminho para que pelo menos a sombra de Pedro. Eles pensavam que a sombra curava, mas era aquela circunferência de Deus. Você sabe que você pode ganhar almas com essa unção. Ontem, irmão Gideão me contando, e eu vi algo muito similar ao que tem acontecido conosco também. Quando o irmão Tonhão estava internado, no breve tempo que ele ficou ali, mais de uma alma foi ganha para Cristo. Entregaram a sua alma a Deus. Havia um jovem perturbado por abstinência de drogas, amarrado, se babando e aquela coisa, e no final
quando eles saíram, ele estava conversando normalmente. Então, ao redor do crente há uma unção que muda o quadro. Quando o irmão Brana sofreu o acidente e ficou internado na UTI, todos os pacientes da UTI foram curados. Sem exceção, todos. Se esvaziou a UTI pelo poder de Deus que estava ao redor dele. Então, irmãos, é tão sobrenatural, é tão real, mas para isso nós precisamos buscar. Precisamos estar conectados na tomada do Espírito Santo, para que essa energia nos tome. Mas quando todo tipo de entretenimento ocupa o nosso tempo, nosso período vago é para séries de filmes, para algum jogo, alguma coisa, que tipo de poder você vai receber? Essas coisas, elas subtraem o poder, elas te esgotam, a tal ponto que você vai ficando anêmico espiritualmente. E se há um tempo, irmãos, que nós não podemos estar com anemia espiritual, é agora. Porque saiba de uma coisa, irmãos, há alguns que esperam algo acontecer para produzir fé de arrebatamento. Esperam, quem sabe, uma nova revelação, alguma coisa. Mas nós sabemos que pela mensagem o profeta nos ensina que o poder do arrebatamento, o poder da transformação dos corpos mortais para corpos imortais está em nós. Está em você. Antes mesmo da redenção pelo sangue de Cristo, os ossos do Eliseu foi o suficiente para aqueles soldados jogar aquele corpo morto naquele buraco, mas era um buraco que havia sido aberto para sepultar Eliseu, e os ossos dele estavam expostos naquele buraco. E quando aquele corpo caiu sobre aqueles ossos, imediatamente se levantou e saiu atrás do exército junto deles. Se antes da redenção havia virtude e poder, e hoje, quando nós temos aquilo que é completo, nós estaremos andando por aí um dia desses, e de repente somente será acionado esse poder em nós. E você será rejuvenescido. E num abrir e piscar de olhos subiremos junto com aqueles que ressuscitaram a encontrar Cristo nos ares. Isso é tão real quanto é real nós estarmos aqui essa noite. Por isso, irmãos, é tempo de nós buscar mais profundamente. E o tema de hoje, irmãos, é um manto usado. Num certo sentido, é uma continuação daquela pregação que tivemos sobre revelação, domingo passado, né? Um manto usado. O profeta pregou essa mensagem, tomando como exemplo, ou como base, a escritura que nós lemos aqui de Eliseu e Elias. Elias, o grande profeta de Deus, estava cansado, estava esgotado,
não espiritualmente, mas naturalmente, e pediu a Deus que o levasse. E Deus disse: tá bom, mas antes você precisa ungir um substituto para continuar o ministério. E foi escolhido Eliseu, um homem que estava arando a terra, um homem que entendia de retidão, porque qualquer lavrador sabe que para ser um bom lavrador você tem que ter domínio em suas mãos para conduzir o arado retamente sobre a verga, senão vai virar uma confusão aquela roça. E ele naturalmente tinha esse princípio, e Deus o escolheu para que espiritualmente também ele expressasse essa retidão, esse cuidado, esse zelo, essa dedicação. Então ele foi chamado, e vocês sabem que durante esse período, não foi uma coisa, irmãos, de hoje para amanhã. É o que muitas vezes nós queremos, as coisas num toque de mágica. Nos convertemos hoje e já queremos a totalidade agora. É agora ou nunca. Você tem que querer agora, mas você tem que saber que Deus vai trabalhando, moldando você gradativamente. E Eliseu levou 10 anos sendo preparado para poder usar o manto de Elias, para poder dar sequência ao ministério de Elias, para que o manto se ajustasse a ele. É o contrário hoje. Muitos, ou melhor, para que ele se ajustasse ao manto. O que é o contrário hoje. Muitos querem que o manto se ajuste a eles. Ou seja, querem que a palavra se ajuste aos seus caprichos. Querem que a palavra se ajuste às suas vaidades. E a Bíblia, a mensagem é como tinta. Você toma a tinta e você pode fazer qualquer imagem com ela. Assim também, você pode tomar a palavra de Deus e você desloca ela, aplica erradamente e você faz um monte de imagens, um monte de doutrinas. Por isso, somos ensinados a tomar ela como ela está. Pedro disse: porque a palavra do Senhor não é de particular interpretação. Você tem que tomar ela como ela é. E disse o profeta que Deus, a palavra dele, interpreta-se a si mesma. Não é eu que tenho que interpretar. O cumprimento da palavra é a interpretação do que ela quis dizer. Não precisamos nós nos apressar para criar resultados. E Eliseu ali estava, caminhando, aprendendo, sendo moldado. E você vê que na vida cristã nós temos 3 etapas: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. O selo de Deus na alma é o que nos dará direito do arrebatamento. Porque, como ensinou o nosso profeta sobre, ele usa como exemplo, deixa eu mostrar para vocês, ele usa como exemplo o trabalho dos chineses, imigrantes, quando eles vieram para a América, e eles não sabiam falar o inglês, e tampouco sabiam entender o inglês, mas eles precisavam trabalhar. E houve alguns chineses que criaram ou
montaram, uma lavanderia. Mas uma lavanderia precisa ter um controle das peças de roupa que entra, precisa te dar um recibo para que você possa vir e comprovar que você tem uma roupa ali. Como eles fariam se eles não sabiam escrever o inglês e não sabiam entender o inglês? Então eles tiveram uma ideia. Eles pegaram alguns pedaços de papéis e cada um que trazia sua roupa para lavar, Isaías levava lá o seu terno para lavar. Eles pegavam um papel e rasgavam de uma certa maneira, com algumas quinas e voltas assim, e entregavam para ele um pedaço e o outro pedaço eles colocavam com um pacote. Quando ele voltava para buscar a sua peça de roupa, ele entregava o seu recibo, que era um papel rasgado. Eles iam até aquele pacote e eles observavam se aquilo iria encaixar. Encaixou perfeitamente, então a roupa é sua. E o profeta usa isso como um exemplo do que Deus fez também. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Deus o partiu no meio, disse o profeta, enviando o seu corpo para a glória e o seu espírito para ir vir sobre a igreja no Pentecoste. E logo ele vem para receber os seus, mas precisa que essa outra metade que você tem encaixe-se com a outra metade que vem. Senão, não temos parte com Deus. Por isso nós vemos, irmãos, a necessidade de nós, como ouvíamos o pastor Febroni falando na quarta-feira, cavar mais fundo, nos mover, e ele falava sobre os poços que o profeta Eliseu falou para aqueles reis que vieram em busca de água, porque estavam com o seu exército padecendo. E ele disse: vocês não ouvirão barulhos, nem trovoadas, nem nuvens, nem vento, mas cavem poços, muitos poços. É isso, irmãos. Nós não precisamos ver fogo descer do céu para crer que Deus está conosco. Mas se um fogo vier do céu, nós glorificamos a Deus pelo sinal enviado dele. Mas não estamos dependendo disso. Porque a nossa fé descansa na palavra de Deus. No assim diz o Senhor. E aqueles reis tomaram Deus em sua palavra e começaram a cavar. E o profeta vai encenando a história, e ele diz que enquanto eles cavavam, de repente batia numa lata velha. E o que faz? Vamos parar de cavar? Não, arranca essa lata velha, joga fora. Ao tirar a lata, vai abrir mais espaço no poço. E essa lata velha, esses objetos, representam as nossas fraquezas. Quando você vai em busca do Espírito Santo, de uma consagração, você começa a cavar, você começa a encontrar mágoa. E você faz o quê? Arranca aquilo e põe fora. Isso está atrapalhando, isso está tomando espaço, eu preciso abrir espaço para ser cheio. E você vai ver que Eliseu, como tipo da igreja, ele caminhou, irmãos. Ele foi se adequando ao manto, aos ensinos, não fazendo com que o ensino se adequasse a ele, mas ele se adequava àqueles ensinos que Elias tinha para dar a ele. E o primeiro estágio da caminhada dele foi antes, ali no final, quando Elias ia subir.
E agora era o momento crucial, era o momento da vindicação de Deus sobre aquele homem, porque de nada adiantaria ele ficar no lugar de Elias se ele não fosse vindicado pelo Espírito de Deus que estava em Elias. E é nessa hora, irmãos, que nós somos provados. É quando você jejuma, você ora, você pede e parece que nada acontece. Deus está fazendo isso para ver se você realmente está interessado em receber isso ou não. Se você se revolta e larga a mão, é prova que você não estava interessado. Era só uma emoção, um sentimentozinho, e você não iria valorizar aquilo. Então veja que chega um momento, Elias começa a caminhar para ir até o lugar onde ele seria recolhido. E eles estavam em Gilgal. Gilgal significa lugar de confissão e batismo, que na nossa caminhada aponta a justificação, quando você é trazido do mundo e batizado. Era um bom lugar, sim. Confessou os seus pecados, foi batizado, foi justificado da sua velha vida. Aí Elias disse, Eliseu, fica aqui em Gilgal, que eu vou até Betel. Que tal se Eliseu dissesse, ok, obrigado meu senhor, eu vou ficar aqui no lugar de confissão e batismo, onde eu fui batizado, fui perdoado, vou ficar aqui esperando a promessa de Deus, da unção que virá para mim, para o meu ministério. Ele não poderia ser aquele que daria continuidade. Mas Eliseu estava decidido, irmãos. E é isso que eu quero enfatizar essa noite. Nós precisamos estar decididos naquilo que nós realmente queremos. Não é à toa, não é por nada que Deus deixou exemplos na Bíblia para nós nos inspirar. Deixou um Jacó como exemplo, que foi levando a vida, um homem abençoado, mas um homem com a natureza do pecado ainda nele. Mas chega um momento crucial, e ele precisa agora, uma decisão, ou eu mudo de vida, ou eu serei morto. E o que ele fez? Passou o vale de Jaboque, e ali ele dobrou o seu joelho. Muitas vezes eu penso que ele havia dobrado o seu joelho, falado com Deus e recebido bênçãos de Deus. Ele era um homem que poderia ser chamado, vamos dizer, se fosse hoje, na live de sexta-feira, e faltaria tempo para contar as bênçãos. Antes da conversão, ele tinha tanta bênção que deixaria todos nós maravilhados e dizendo, eu queria ser como Jacó. Só que mesmo com todas aquelas bênçãos, ele era um Jacó, que significa trapaceiro. Era um trapaceiro abençoado por Deus. Será que não há entre nós alguém pecador abençoado por Deus? Porque Deus abençoa até onde você dá espaço para Ele abençoar. Na mensagem Porta nas Portas, ele mostra que uma casa tem portas depois da porta principal. Se chega alguém na sua casa, você pode recebê-lo na primeira porta e ele se assenta na sala e fica ali. Mas
Se você quer dar mais liberdade, você abre a porta da cozinha para ele se alimentar. Abre a porta do quarto para ele descansar. E assim Deus também tem essas portas. A porta da sala, Deus abre para que você venha ter uma vida de companheirismo com Ele. Mas você precisa ir na porta da cozinha, entrar e se alimentar e se nutrir. E depois disso, você precisa ir para o quarto, para aquele descanso em Deus. Amém? Amém. Então veja que Jacó era um homem abençoadíssimo, mas era um pecador trapaceiro. O sogro dele vinha às catas dele para pegar ele. Esaú, seu irmão, vinha com 400 homens para matá-lo. O homem era um desastre, mas era abençoado. Ele sabia que Deus era um Deus de bênção, era um Deus de prosperidade. E ele buscava isso que interessava a ele. Enriqueceu. E se você pudesse encontrar Jacó e dissesse, Jacó, você precisa se converter, rapaz. Ele poderia te dar um sermão e dizer, quem é você para dizer que eu preciso mudar? E ele faria um teste com você. Você já viu anjos? Eu nunca vi. Pois é, eu vi vários. Quando eu estava dormindo, Deus formou uma escada dos céus até onde eu estava, e ali subia anjos e descia, era a porta do céu. E ele tinha tantas bênçãos para contar, mas ainda a vida dele era de um Jacó. Mas quando ele viu, irmão, o Esaú vindo com toda aquela raiva, e hoje nós estamos vendo o Esaú vindo, o grande Amargedom vindo, com sede de trazer morte, devastação. E o que vamos fazer? Vamos continuar com aquela vidinha superficial? Do crente que toma Coca-Cola e Guaraná com os irmãos, mas entre outros, uma bebida social, um pouquinho de vinho, e anda em dois caminhos. Conta as bênçãos de Deus entre os irmãos, mas dá gargalhada de piadas lá com os colegas ímpios. É tempo de decisão. É tempo, irmãos, de identificação. Quando Elias estava no monte Carmelo, e os profetas de Baal ali tentando provar para a igreja de Deus, para Israel, que o Deus deles, que o ídolo deles era o verdadeiro, Elias gritou com o povo e disse assim: até quando vocês ficarão entre dois pensamentos? Se Deus, o Deus de Israel, o Deus de vossos pais é Deus, siga Ele. Mas se vocês acham que Baal é Deus, está aí o caminho. Deus não suplica, irmãos. Deus aponta o caminho. E deseja que nós ande por ele. Mas nós precisamos, irmãos, querer. Eliseu provou o que ele queria. Glória a Deus. E quando começou a oração de Jacó, começou a sentir arrepios, por certo. E já veio algo, já fui abençoado. Mas, por certo, ele pensou, outras vezes eu senti isso também. E quando eu saí da oração, eu enganei o primeiro que eu vi. Continuou orando. E foi aprofundando e, de repente, viu, quem sabe,
línguas de fogo Mas ele disse, não, ainda eu sinto que continuo sendo Jacó. E foi orando, e foi entrando madrugada dentro, e de repente o anjo aparece a ele, que era o próprio Deus. Como falamos esta manhã, era uma teofania de Deus. E ele agarrou na perna do anjo. E o anjo arrastava ele para um lado e para o outro, para lá e para cá, e foi amassando todo aquele mato. E ele dizendo, me abençoa, Senhor. Quem sabe o anjo dizia, mas o que você quer mais de bênção? Você é o homem mais abençoado da terra. Senhor, não é isso que eu falo. Eu quero uma bênção que mude a minha natureza. Eu quero uma bênção que me faça um novo homem. Aleluias! E lá pelo final da noite o anjo disse, solta-me, porque a alva já se desponta. E ele disse, eu não te soltarei, antes que de tudo não me abençoares. Veja a expressão, antes que de tudo não me abençoares. Quer dizer, abençoado eu já sou, mas há algo ainda mais. Aí Deus olhou para ele e disse, qual é o teu nome? Aí chega a hora, irmão, ser sincero. Senhor, meus olhos ainda não são convertidos. Senhor, minha língua ainda não é convertida. Ser sincero para Deus. Quem sabe ele vermelhou o rosto diante de Deus para dizer o que ele era. Mas ele disse, Senhor, eu sou Jacó. Ou seja, eu sou trapaceiro, enganador. Aí Deus disse, então, de hoje em diante, tu não se chamarás mais Jacó. Tu não se chamarás mais trapaceiro, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e o venceste. Aleluias! Mas como alguém pode vencer a Deus? Não é vencer a Deus no sentido da palavra, mas é você realmente provar a Ele que você quer. Aí, irmãos, ele sai dali um novo homem. E vai, enfrenta o irmão com coragem, mas com humildade. E a humildade, irmãos, precede a honra. Quando o orgulho precede a destruição. E ali ele se tornou um novo homem. E Eliseu nessa caminhada, Elias vai caminhando agora para o final da sua vida, do seu ministério. Eliseu tinha caminhado por 10 anos, aprendendo tudo, como nós, alguns aqui por 40 anos, aprendendo tudo sobre a palavra, sobre a mensagem, sobre Deus. Como falei domingo passado, o profeta diz pessoas que são amigas de Deus, mas mesmo assim não tem Ele. Aí, depois de 10 anos aprendendo e caminhando e conhecendo, chega a hora do teste. E Elias diz, fica aqui em Gilgal. É um bom lugar, Gilgal. É o lugar do batismo, é o lugar da confissão. É o dia que você aceitou a Cristo. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Há algo que eu quero, Elias, e eu não posso te deixar. Então eles seguiram até Betel, que significa a casa de Deus. Ali havia profetas. Vocês viram na leitura muitos profetas. Era um seminário.
E eles estavam estudando, querendo, disse o profeta, aprender para substituir Elias. Mas de forma teológica eles queriam substituir. E não funciona isso. E Elias disse: agora fica em Betel, que eu vou ao Jordão. É um bom lugar para você, Eliseu, que vai me substituir. E aqui é uma escola de profetas. Veja, significa casa de Deus, casa do pão de Deus. Há algo melhor do que estar na casa do pão de Deus, o lugar maravilhoso como esse. Ele disse: vive o Senhor, que eu não te deixarei. E eles se direcionaram então ao Jordão. E Jordão significa morte. Morrer para si mesmo. Para que então nasça para Cristo. Para que então chegue àquele nível que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Louvado seja Deus! E eles passam o Jordão. Elias chega ali, pega a sua capa, dobra ela e toca sobre as águas, e as águas se abrem. Ele poderia voltar dali contando esses testemunhos maravilhosos, como nós podemos passar noites e noites contando o que Deus fez pelo profeta, e o poder de Deus como atuou. Mas adianta? Um Deus da história, um Deus que fez, mas que não está fazendo? Eliseu não queria ser um contador de história. E há muitos pregadores que são contadores de história. Assim como há muitos membros que são contadores de história também. Mas não podemos ser contadores de história. Precisamos ser formadores de história, ou trazer, formar história para aqueles que vêm atrás de nós ver o testemunho de Deus na nossa vida. E então, quando passa o Jordão, chega o momento. O que tu queres, Eliseu? Eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Ah, mas que ousadia! Se você dissesse: eu quero ser pelo menos a metade de você, ou no máximo eu quero ser como você. Não, irmãos, Deus é um Deus do mais. Deus sempre tem mais. E olha, igreja, estão me ouvindo? Eu não estou contando história, eu estou falando de algo que é para hoje. O nosso Elias, o mensageiro, fez grandes coisas, mas ele disse: o que vocês virem partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Ou seja, vocês, Eliseu do tempo do fim, vocês farão mais. Porque eu poderia dizer, o profeta: vou para a sepultura, meu corpo irá apodrecer, mas vocês viverão para ter os seus corpos transformados, sem ver a morte. Vocês viverão para enfrentar o Concílio Mundial de Igreja. Vocês precisam o poder dobrado do Espírito Santo. Igreja, acorde para isso. Não é ter só o que tinha o profeta.
Na questão da doutrina porque não podemos acrescentar nada. Mas na questão de poder, é ter mais. O próprio Jesus disse quanto a ele. Ele não disse: vocês farão obras parecidas com as minhas, ou vocês farão obras iguais às minhas. Não, ele disse: vocês farão obras maiores. Deus sempre é mais. E quando vem o mensageiro, Deus através dele faz obras maiores do que Cristo fez como homem na terra. E agora a igreja, na sequência, faz obras maiores do que aquelas que foram feitas através do mensageiro. Se não for assim, não haverá arrebatamento, porque será um poder muito grande. E o profeta de Deus, ele recebeu um poder grandíssimo, mas o poder grandíssimo que estava nele não o arrebatou. Estão me ouvindo? Repito, ouça isso. Ele recebeu um poder grandíssimo, mas o poder grandíssimo que estava nele não o arrebatou. E ele diz: haverá um batismo universal sobre a igreja nos últimos dias. Será tão grande, a tal ponto que arrebatará a igreja. Aleluias! Glória a Deus! Vamos nos colocar de pé. É algo maior. É isso que Deus quer de cada um de nós. Você tem que caminhar, você tem que buscar, você tem que desejar. Aleluia! Aleluia! Isso é para você. Peça a Deus, peça a Deus. Pode vir ao altar, pode pedir. Eliseu do tempo do fim, venha, passe o vale, passe o Jordão. Aleluias, aleluias. Hoje é o dia da sua vitória. Você pode tocar nele pela fé. Aleluias! Aleluias! Sua vida pode ser mudada. Sim, sua vida pode ser e vai ser mudada se você crer. Aleluias! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode buscar, pode clamar. Toca na orla do vestido dele. Diga: Senhor, não te passes de mim. Eu quero uma experiência contigo. Eu quero uma experiência que transforma, uma experiência que muda, uma experiência que me faça amar, uma experiência que me faça perdoar. Ajuda, Senhor. Toca, Senhor. Muda as vidas, Pai. Aleluias. Muda
transforma as vidas, Senhor. Batiza com Teu Espírito Santo, ó Pai. Abre as janelas do céu para mudar, para transformar. Faz a obra, Senhor. Nós precisamos que o Senhor toque as vidas agora. Toca com Teu Espírito Santo, Senhor. Toca, Senhor. Toca a minha vida, Senhor. Dá-nos essa porção. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ajuda cada um, Senhor. Ajuda cada vida, Senhor. Muda, Senhor, cada coração. Transforma, Senhor, cada um. Opera, Senhor, o poder sobrenatural. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Faz esta obra, Senhor. Faz isso em nossos corações. Movimenta a nossa fé, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso desse poder queimando em meu coração, dominando em minha vida, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda, Senhor, Tua igreja. Sela com Teu Espírito Santo. Batiza com Teu Espírito Santo. Muda corações e vidas. Muda famílias, casais. Muda, Senhor. Toca com Teu Espírito. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Dê uma experiência a cada um essa noite. Dê uma experiência transformadora, Pai. Dê uma experiência, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Tocar, Senhor, em cada vida. Venha tocar com Teu Espírito Santo, Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas. Toca, Senhor. Todo dia. Assim, cada irmão, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti.
Precioso Deus, Tu estás aqui, Pai, tocando, abençoando. Não fui eu que prometi, foi o Senhor que prometeu, e o Senhor cumpre, Pai. E o Senhor disse: eu não lançarei fora nenhum daqueles que vierem a mim. Pai, confirma nos corações da igreja, confirma, Pai, esse choro da alma, confirma, Senhor, esse pedido de socorro, esse pedido de uma vida mudada, transformada, esse pedido, Pai, por uma transformação, por uma mudança de natureza. Pai, conceda a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, toca com Tuas mãos, Senhor, toca os corações, queima todo o mal, queima todo o pecado, Senhor. Marca, ó Deus, com Teu Espírito Santo, marca com Teu poder, fazendo, Pai, com que eles saiam daqui, mas essa unção não saia deles, esse mover, esse toque do Espírito Santo, seja ampliado nos corações, Pai, seja ampliado, seja mantido, ó Pai. Que posições, planos, promessas feitas essa noite sejam cumpridas, que o Senhor ajude cada um a cumprir. Ó Deus, não estamos aqui pedindo por dinheiro, não estamos aqui pedindo por nada desta vida, Pai, mas estamos pedindo por mais do Teu Espírito Santo. A sombra da noite se aproxima, o barulho do Armagedon se aproxima. Oh, e nós queremos estar ajustados contigo, ó Pai. Que não haja ninguém brincando de crente, Pai. Que não haja ninguém dormindo, cochilando, mas que haja um despertar, como ouvimos quarta-feira, que haja um reavivamento, avivando aquilo que temos, avivando esta palavra que está em nós. Pai, faça isso por cada um de nós, Pai. Nós oramos e pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma e sela isso em nossos corações. Aleluias. Pode se levantar, vocês que estão aqui no altar. Aleluias. Todos de mãos dadas nesse momento. A Bíblia diz: aquilo que 2 ou 3 concordar aqui na terra, será concordado ali no céu. E nós vamos concordar. Os familiares, possa vocês dar as mãos, se estão perto mesmo, se abraçarem, entre família. E vamos nesse momento chegar diante de Deus, unidos, determinados como Eliseu, ir até o fim e receber a porção dobrada do Teu Espírito. Pai Celestial, é um momento solene, é um momento maravilhoso, aonde a presença do Teu Espírito está aqui entre nós. Não temos dúvida, Pai, porque o homem não pode fazer o que foi feito esta noite. Somente o Teu Espírito pode fazer, conscientizar o homem, e é o que o Senhor tem feito esta noite.
E agora as famílias com as mãos dadas, casais abraçados, filhos abraçados com os pais, estão chegando diante de Ti com um só propósito: ser melhores, ser batizado com o Espírito Santo, ser selado com o poder de Deus. Pai, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, sela essas vidas, faça deles novas pessoas, novas criaturas, que haja novos sentimentos, que haja novos desejos. Arranca, Pai, a mágoa, arranca o sentimento perverso, em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo. Saia todo espírito sedutor, todo espírito do mal, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro-te, Satanás, derrotado pelo poder do Senhor Jesus. Sela, Pai, muda essa vida, muda esse jovem, muda essa irmã, muda esses desejos, muda esses costumes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço agora e agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, sela essa bênção, Pai, nos corações da Tua igreja. Para a glória do Senhor Jesus, nós lhe pedimos. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o seu nome, para todos sempre. Te damos honra, glória e louvores, porque digno és de toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Engrandecido é o Senhor para todos sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Ele está aqui, igreja. Ele está aí com você. Ele tem te tocado. Aleluias.